Tudo bem? O ano de 2018 não é só o ano da Copa do Mundo e também não é só o ano das eleições, embora a gente esteja torcendo para que seja ano de eleições, né? Porque a situação tá crítica e nem as eleições estão garantidas, mas o ano de 2018 também é o ano do centenário da Reforma de Córdoba. E o que é a Reforma de Córdoba? Para quem não sabe, é um movimento que iniciou a partir da manifestação dos estudantes argentinos, dos estudantes da Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. E esse movimento consistiu, inclusive, eclodiu numa greve estudantil bastante importante e que esta greve ela ocasionou uma série de mudanças, não só na Universidade Nacional de Córdoba, mas também acabou repercutindo nas universidades não só da Argentina, como da América Latina. E essas mudanças, essas ideias, elas são alvos de debate nas universidades do mundo, no ano de 2018, principalmente, que é o ano do centenário da Reforma de Córdoba. Entre outras coisas, esses estudantes reivindicaram uma maior autonomia da universidade, uma maior democratização com a participação dos estudantes nos rumos da universidade e uma maior aproximação da universidade com a classe trabalhadora, a classe que vive do trabalho, e não só com a classe patronal. Muito bem, nós damos um salto então na história, saímos de 1918 e chegamos em 2003 no Brasil, quando Lula assume o poder e passa a fazer uma série de mudanças na universidade, dentre elas as políticas do Reúne, do ProUni, das cotas raciais e sociais, e essas mudanças acabam garantindo uma democratização do acesso à universidade brasileira e, com isso, uma maior entrada da classe que vive do trabalho na universidade. Pois muito bem, chegamos aqui em 2018 e agora nós temos esta questão de dizer que foi uma grande conquista essa democratização do acesso à universidade pela classe trabalhadora, ou seja, os trabalhadores entrando na universidade, mas nós agora nos deparamos com uma série de outros desafios que são os desafios da permanência desses estudantes trabalhadores na universidade. E aí nós chegamos ao debate que eu tenho feito em várias universidades, em vários locais, sobre a permanência do estudante trabalhador na universidade, ou seja, a dificuldade para conciliar o trabalho com o estudo, ela acaba sendo um limitador, uma das principais causas para o abandono do ensino superior por parte dessa classe que vive do trabalho. Buenas, eu faço aqui um parêntese para dizer o que é essa classe que vive do trabalho. O que é a classe que vive do trabalho? O que é a classe trabalhadora? Os trabalhadores são todos aqueles que vivem do seu próprio trabalho. Parece óbvio dizer isso, mas é importante dizer isso. O trabalhador é aquele que vive do seu trabalho. Muito embora a condição de viver da venda do seu próprio trabalho para pagar as suas contas, já disse que eu estou falando, quando eu falo em viver do trabalho, ela determina, sim, uma classe, né? Portanto, todo aquele que vende o seu trabalho e com a venda do seu trabalho vive, né? Paga suas contas, ele é trabalhador, mas a classe que vive do trabalho, muito embora tenha isso em comum, ela é altamente heterogênea, fragmentada e cada vez mais uma parte importante da classe trabalhadora é precarizada. E isso torna muito difícil e muito desafiador a capacidade de que essa classe se forme como um sujeito coletivo capaz de transformar a realidade
agir e se mover para transformar a realidade. Muito bem, feito esse parênteses, eu gostaria de dizer que o conjunto da população brasileira, da população brasileira, 34 milhões de jovens estão em situação de trabalho, o que representa aproximadamente 73% desta faixa etária da população. Portanto, é importante dizer que a juventude brasileira é uma juventude trabalhadora. Logo, para que esta juventude seja corretamente representada nos bancos universitários, é importante que a universidade tenha em vista que a maioria da juventude brasileira é trabalhadora, vive do seu trabalho. Portanto, a Organização Internacional do Trabalho, ela elaborou uma agenda do trabalho decente que entende como prioridade essa agenda para essa agenda do trabalho decente a criação de possibilidades da conciliação do trabalho, do estudo e da vida familiar. Se nós olharmos para a universidade brasileira, nós vamos descobrir que a principal porta de entrada da universidade do estudante trabalhador para o ensino superior é a universidade privada, né? 75% das vagas no ensino superior noturnos, né? Porque se você fala em estudante trabalhador, você logo associa com cursos noturnos, né? Boa parte dos estudantes trabalhadores trabalha durante o dia e, portanto, precisa de vagas à noite. E 75% das vagas em ensino superior noturnas são da rede privada do ensino superior. Portanto, as portas da universidade pública permanecem semi-fechadas para a classe que vive do trabalho. Isso é bastante preocupante, uma vez que as universidades públicas, elas são gratuitas, e se são gratuitas, elas deveriam, em tese, servir à classe que vive do trabalho, só que não, né? Elas estão ainda construídas dentro de uma lógica de dicotomia que separa trabalho e educação. Ou seja, se eu quiser acesso ao ensino superior, eu não devo trabalhar, eu devo me dedicar unicamente aos estudos, só que esta realidade daqueles que se dedicam unicamente aos estudos é a realidade de uma pequena parcela da juventude e não da maioria da juventude brasileira e da população brasileira em geral que precisa trabalhar para viver. Ok? Então, nós temos ainda essa dicotomia a ser superada no país. E nós nos perguntamos, então, qual é as medidas institucionais necessárias para garantir que o acesso com êxito do estudante trabalhador no ensino superior ocorra, e não só o acesso, mas também que haja a permanência e o êxito do estudante trabalhador na universidade. E nós vamos dizer que é importante mudanças na gestão das universidades, principalmente as universidades públicas, para que se possa enfrentar o atraso dos estudos, o abandono, o atraso, a retenção, né, dos estudos dos estudantes trabalhadores e o seu atraso no ensino superior. E aí nós destacamos o papel mediador do técnico administrativo nesse processo de combate à retenção e à evasão no ensino superior. Técnico administrativo em educação, né? Você conhece, você sabe quem é? O tiozinho da secretaria? Pois é, esse cara é importante para combater o atraso e o abandono no ensino superior. Ok? Aí eu posso citar alguns exemplos dentro da universidade, como o exemplo da odontologia, ou o exemplo da arquivologia, que vem enfrentando o abandono e o atraso dos estudos, a ferramenta do acompanhamento discente, que é extremamente importante e conta com os técnicos participando do processo, né? Os técnicos como mediadores da relação estudante-docente no processo